A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Nós vamos orar mais uma vez, queridos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para juntos falarmos com Deus por meio da oração. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você tem participado dessas transmissões. E vocês não têm ideia da quantidade de irmãos e irmãs que participam aqui e que não comentam, né? Não tem muita afinidade com essa questão de comentários, né? Temos várias pessoas aqui, a irmã Durvalina, a irmã Antônia, a irmã Fátima, a presbítero Jonesi, a irmã Áurea, tem muita gente aqui. A irmã Neuza, né, que não comenta, mas que participa aqui todos os dias desta transmissão aqui das orações. Tem muitos irmãos e irmãs que não comentam, alguns não comentam por participar assistindo-nos pela TV. Deus abençoe vocês nesse dia maravilhoso. Antes de orar, meus irmãos, eu gostaria de ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, Mateus 6, 22 e 23. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso, portanto, a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Amém? Irmãos, aqui os nossos olhos representam o foco do nosso coração. Porque olha que a Bíblia diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Olha só, os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, Jesus está usando aqui, é claro, uma metáfora. Os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, a forma como enxergamos a vida define a direção da nossa alma. Vou repetir. A forma como enxergamos a vida define a direção da nossa alma. Amém? Então, aqui, olhos não falam apenas da visão física, mas da visão interior. Ou seja, a maneira como interpretamos as coisas e direcionamos o coração. Então, se olhamos o mundo com fé, pureza e esperança, vivemos na luz. Mas se olharmos com inveja, se olharmos com cobiça, com crítica ou incredulidade, então significa que estamos andando em trevas. Provérbios 4, 25 diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E no livro de Salmos 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que você olha constantemente molda o que você sente e quem você se torna. Amém? Então, cuidado. Se você enche os seus olhos de más notícias, se você enche os seus olhos de comparações e murmuração, a sua alma certamente escurecerá. Mas se você enche os seus olhos da palavra de Deus, da gratidão, se você enche os teus olhos da fé, da luz de Cristo, isto vai iluminar todo o seu ser. Então,
o olhar da fé ilumina, o olhar da carne ele escurece. Aí o texto diz: olhos bons. Olha só, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olhos bons são aqueles corações simples, generosos e puros. Na cultura hebraica, olhos bons significa olhar generoso, coração puro, intenção sincera. Então, quem tem olhos bons não é dominado pela cobiça, mas pela gratidão. Então, vê o melhor, essa pessoa consegue enxergar o melhor nas pessoas e nas situações. Em Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem tem olhos bons vê oportunidades onde outros só veem problemas. Amém? Quem olha com bons olhos. Quem tem olhos bons perdoa. Quem tem olhos bons abençoa e edifica. Quem tem olhos bons enxerga Deus agindo mesmo em tempos difíceis. Então, os olhos bons são o reflexo de um coração curado. Então, se o coração é luz, a vida inteira, sabe o que vai ser? Ela vai brilhar. Se o coração é trevas, até a alegria se apaga. Agora, se os olhos são maus, ou seja, são aqueles corações cegos pela inveja, cobiça, a maldade. Olha, se porém os teus olhos forem maus, todo o corpo, o teu corpo estará em trevas. Ou seja, olhos maus no texto bíblico simboliza aquele olhar invejoso, ganancioso, crítico ou impuro. É a pessoa que vê o mal em tudo. Sabe aquela pessoa que consegue enxergar mal em tudo? Julga os outros, pessoas que vivem insatisfeitas e não conseguem enxergar a graça de Deus. Não consegue. É aquela pessoa. E eu acredito que você conheça alguém assim. Não é? Escreva aí nos comentários se você conhece. Não precisa escrever o nome da pessoa, não. Você pode escrever aí se você conhece alguém assim. Significa que ela tem olhos maus. Vive sempre insatisfeita, não consegue enxergar a graça de Deus. Ela julga os outros. Tem muita gente, não é? Provérbios 28, 22 fala: o homem de olhos maus corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Mateus 20, 15 diz: ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Então, quem tem olhos maus, vê o sucesso dos outros como a ameaça. Quem tem os olhos maus. Agora, quem tem os olhos maus, vê Deus como distante e a vida como injusta. O olhar mau é o primeiro passo para o coração amargurado. Quantas pessoas vivem com o coração amargurado, significa que tem um olhar mau. Amém? Então, se os olhos se enchem de trevas, o coração provavelmente vai perder a direção. Então, quem vive comparando perde o contentamento. Quem vive criticando perde a comunhão. Amém? Então, irmãos, caso, portanto, a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a forma como você enxerga determina o que você vive. Jesus está dizendo, se aquilo que você acha ser luz é na verdade escuridão, o engano é terrível. Então, há pessoas que acham que estão bem, mas vivem na cegueira espiritual. A maior tragédia não é estar cego, é acreditar que
enxerga, mas, na verdade, essa pessoa está em trevas. Aí Jesus, em João capítulo 9, 39, ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? A maneira como você vê as coisas determina as suas decisões. Se você enxerga tudo com medo, vive paralisado. Se você enxerga com fé, você avança com confiança. Então, não é o que você vê, é como você vê. Então, a luz de Cristo muda o olhar e o novo olhar muda toda a vida de alguém. Então, pense nisso, seja a luz. Amém? E que seus olhos, que o meu, que os nossos olhos sejam bons. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante de Tua presença nesse dia e obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por nos alertar em mais um dia, em mais um momento, em mais uma oportunidade aqui nesse canal. Pai, eu não sei o problema deste homem, desta mulher, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a situação deste homem e desta mulher. Mais uma vez eu me coloco diante de Ti para suplicar, clamar ao Deus vivo e poderoso, ao Deus que jamais perdeu uma batalha. Pai, obrigado, ó Deus, por este momento. Ó Pai, obrigado por este momento, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de nos achegarmos aqui para orar neste dia maravilhoso. Tu és um Deus que habita em luz. Sim, Pai, Tu és o Deus que habita em luz, o Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que se aproxima de nós, que abre os nossos olhos dos cegos, os nossos olhos cegos, e ilumina o coração dos que Te buscam. Tua palavra nos ensina, Senhor, que os olhos são a lâmpada do corpo. Por isso viemos Te pedir, purifica o nosso olhar espiritual. Queremos enxergar a vida, as pessoas e as situações com os Teus olhos, Senhor, e não com a visão limitada da nossa carne. Senhor, quantas vezes os nossos olhos se enchem de coisas erradas, olhos com inveja, com crítica, com medo, com desconfiança. Quantas vezes vemos o problema e não vemos o Teu poder, vemos o obstáculo, mas esquecemos da Tua promessa. Vemos o homem, mas deixamos de ver o Teu agir. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Tira as escamas da incredulidade, da mágoa e da, ó Deus, murmuração. Faz-nos enxergar a Tua bondade, mesmo em meio à dor, o Teu cuidado, mesmo nas perdas, o Teu propósito, mesmo nas circunstâncias que não compreendemos, Senhor. Pai, queremos ter olhos bons, como a Tua palavra ensina, olhos que veem o melhor nas pessoas, olhos que enxergam oportunidades onde outros só veem dificuldades, olhos cheios de fé, pureza e gratidão. Livra-nos, ó Deus, dos olhos maus, da inveja, da cobiça e do julgamento. Tira de nós o olhar pesado e pessimista e coloca em nós um olhar cheio de esperança e de amor, Senhor. Pai amado, ilumina também a nossa família. Abre os nossos olhos espirituais. Sim, Pai, abre os olhos espirituais de cada homem, de cada marido, de cada esposa, filho, filha, que possamos ver o valor uns dos outros e viver em paz, viver em unidade, Senhor. Que nenhum olhar de desprezo, orgulho
ou mágoa permaneça entre nós. Renova o amor, a comunhão e o perdão dentro do lar, Senhor. Senhor, abençoa também cada pessoa que ora conosco agora, cada internauta, cada coração cansado, cada alma que busca a tua luz. Visita os que estão desanimados, os que choram em silêncio, os que não veem saída e dizem: Senhor, o que eu faço? Quantas pessoas, meu Pai, mostra-lhes, ó Deus, que há esperança, mostra-lhes que há direção, mostra-lhes, Pai, que a tua luz ainda brilha nas trevas. Tu és o Deus que transforma a visão. Tu fizeste o cego de nascença enxergar e hoje ainda podes abrir os olhos da alma de quem está perdido. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para vermos as tuas maravilhas, para enxergarmos o teu mover no meio do caos. Ajuda-nos a enxergar os nossos erros antes de criticar os outros. Ajuda-nos a ver as oportunidades de servir antes de buscarmos reconhecimento. Ajuda-nos a ver a eternidade e não apenas o agora. Dai-nos uma visão celestial, centrada na tua palavra, na tua presença, na tua vontade. Pai querido, queremos viver na luz, não queremos andar em trevas, não queremos viver cegos pelo orgulho, mas queremos refletir a tua glória através de uma vida iluminada por ti. Por isso, Senhor, colocamos diante de ti os nossos olhos, os nossos pensamentos e as nossas intenções. Purifica-nos, renova-nos e faz resplandecer sobre nós o teu rosto e que a tua luz brilhe forte dentro de nós, que ilumine a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e todo o caminho que trilhamos, Senhor. Pai, que a nossa visão seja guiada pela fé e não pelos medos, pelas tuas promessas e não pelas circunstâncias. Pai, e quando nossos olhos se cansarem, que a tua palavra continue sendo a lâmpada que ilumina os nossos passos. Senhor, confiamos em ti, a verdadeira luz do mundo, aquele que veio para tirar-nos das trevas e nos fazer andar em plena luz. Eu peço por esse dia, por cada pedido, por cada internauta que chegou até aqui, por cada filho, por cada filha que levantou para orar, para buscar a tua face, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, esta oração é um presente dos céus para a vida delas. Esta oração, essa transmissão é uma forma de ajuda para ela também orar. Deus, ela também. Muitas pessoas passaram a orar de madrugada depois desta transmissão. Muitas pessoas, Senhor. E eu passo por os teus cuidados a cada uma destas pessoas. Ah, Deus, eu entrego nas tuas mãos nesse dia aquelas que porventura estão indo para o trabalho, as que estão se preparando para irem, os que estão voltando. Deus, as pessoas que estão descansando no dia de hoje. Sim, dê proteção, livramento. Abençoa as nossas escolas, as nossas crianças, meu Pai, os nossos adolescentes, jovens. Abençoa cada pessoa, cada empresário, cada microempreendedor, cada vendedor autônomo. Abençoa cada um, Senhor. Em meio a tantas turbulências, honra cada um nesse dia. Eu peço, ó Deus, eu quero lhe agradecer pelas grandes bênçãos alcançadas dos céus. Que haja, ó Deus, a proteção do Teu Espírito Santo dentro desta casa, Senhor. Nós oramos com fé e gratidão.
dizendo: Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Sim, e que a tua luz nunca se apague dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo vitória para este dia, para esta semana. Eu profetizo a bênção do Senhor e o teu nome será glorificado aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós cremos na bênção de Deus para as nossas vidas. Nós cremos na ação dos céus para as nossas vidas. Há uma ação de Deus acontecendo nas nossas vidas. E não apenas em nossas vidas, mas na vida de pessoas da nossa família também. Eu creio na ação de Deus para este dia, para este mês, para esta semana, para este final de ano. Eu creio. Muitos estão naquele medo de crise, de turbulência para este final de ano, mas nós que confiamos em Deus, irmãos, devemos descansar, porque o mesmo Deus que está conosco em cima está conosco embaixo também. Quando vencemos, Ele está conosco. Quando perdemos também, Ele estará conosco. Ele não nos abandona. E o Deus que não abandona o seu povo é o Deus que protege, é o Deus que sustenta. Então, descanse o teu coração e creia na bênção de Deus para a tua vida. Amém? Eu creio na vitória do Senhor. Queridos, tenham um excelente dia, abençoado pelos céus. Não apenas você, sua casa, a sua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe você.